Mano, tu sabe o que é fundo imobiliário, né? Que são aquelas cotas de imóveis que são negociados na Bolsa de Valores. Tu tá ligado o que é isso? E, velho, se você já sabe o que é fundo imobiliário, você já sabe quais são as vantagens de investir em um. Não, fundo imobiliário não é uma mansão de 6 milhões de reais que filho do presidente compra, ou então um triplex no Guarujá de 2 milhões de reais. Não, fundo imobiliário é um investimento bem barato. Aí surgem algumas perguntas quando as pessoas se deparam com isso, que é o quê? Como que eu analiso um fundo imobiliário? Como que eu escolho um fundo imobiliário? Como eu sei que um fundo imobiliário é bom? Então, para isso que eu fiz esse vídeo. Hoje eu vim te ensinar como analisar fundos imobiliários. Mano, esse vídeo não vai ser nem um pouco complexo, não vai ser nada difícil. Qualquer um pode analisar fundos imobiliários. É claro que eu não sou analista de fundo imobiliário, eu não sou profissional que atua nessa área. Eu estou aqui só para compartilhar meu conhecimento sobre fundos imobiliários com vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, da qual eu falo sobre tipos de investimento, como analisar algum investimento, velho, se inscreve aqui embaixo no canal. Se não for inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho para o YouTube te notificar quando sair vídeo novo aqui no canal, beleza? A primeira coisa que você deve analisar em um fundo imobiliário é a localização desse fundo, porque fundo imobiliário é imóvel. E uma das principais coisas que se precisa ver quando se trata de imóveis é a localização daquele imóvel. Então, se aquele fundo imobiliário da qual você pretende investir é um fundo imobiliário que se trata sobre lajes corporativas, vê onde que esse prédio fica, se é numa Faria Lima da vida, numa Avenida Paulista da vida aí. Ou então, se esse fundo imobiliário é um fundo de shopping, vê onde que esse shopping está localizado, se é em um lugar que tem bastante movimento de carro, de pessoas, se tem ponto de ônibus próximo, essas coisas bem básicas. Como que você pode ver isso? É muito simples. Você vai lá no Google, pega o endereço daquele fundo imobiliário que você está querendo analisar e joga esse endereço no Google Maps. E dali você pode ver tanto o Street View do Google Maps, ou então ver onde que aquela rua está localizada e já ter uma noção aí do fundo. O segundo indicador que você deve analisar é o Dividend Yield. Dividend Yield é a relação entre os aluguéis que aquele fundo paga e o preço daquela cota que está sendo negociado na Bolsa de Valores. No caso, é uma relação que mede o que você precisa pagar para receber algo. Vamos supor que os aluguéis que aquele fundo está pagando é de R$2 e o preço daquela cota daquele fundo imobiliário é de R$120. Se a gente faz essa relação, a gente vai chegar num valor de mais ou menos 0,016%. E lembrando que esses indicadores que eu falei vai sempre pertencer ao mês anterior. Mas tem uma coisa, você precisa analisar o Dividend Yield acumulado de um ano, para você ver qual foi a consistência daquele indicador dentro de um período de um ano. Para você fazer isso é muito simples. Você vai pegar o valor dos aluguéis daquele fundo, que no nosso exemplo é de R$2, e vai multiplicar por 12 meses, que vai dar um valor de R$24. Aí você vai pegar esse valor de 24 e vai dividir pelo preço da cota, que no nosso exemplo é de R$120. Se a gente fizer essa relação, a gente vai chegar em um dividend yield acumulado de um ano de 20%. E onde que você pode achar esse número? Eu uso um site chamado Funds Explorer para fazer análise de fundo imobiliário. Ele é totalmente gratuito e te mostra todos os fundos imobiliários que são negociados na nossa Bolsa de Valores. Esse daqui é o site do Funds Explorer. E para a gente ver o Dividend Yield dos fundos imobiliários, a gente pode vir aqui em Ferramentas e Ranking de Fundos Imobiliários. E a gente desce aqui e a gente vai se deparar com esses números. Esses daqui são os fundos imobiliários, esse daqui é o preço dos fundos, liquidez diária e outros indicadores. Porém, a gente quer ver o Dividend Yield acumulado de um ano. Então a gente vem aqui em todas as colunas. Aqui eu vou deixar só o preço atual selecionado, a liquidez diária selecionada, o dividendo do fundo, o Dividend Yield geral do fundo e o Dividend Yield de 12 meses acumulado. E se a gente ver aqui, a gente consegue ver todos esses indicadores. Mas aqui eu analisei o Dividend Yield acumulado de um ano. É importante a gente sempre ver o histórico desse indicador. E como que a gente faz isso? A gente volta lá para a tela do Funds Explorer. Eu vou voltar aqui na tela inicial do Funds Explorer, vou vir aqui em lista de FIIs, vou escolher qualquer fundo aqui, por exemplo, o ALZR11, vou descer aqui a tela e vou vir aqui em dividendos de ALZR11. E aqui a gente tem o histórico dos aluguéis desse mesmo fundo. E se a gente ver aqui, a gente consegue ver o histórico dos aluguéis do ALZR11 desde dezembro de 2017 até agora em agosto
de 2021, ou seja, 4 anos aí de histórico de aluguéis. E se a gente ver aqui, a gente vê que ele manteve aí numa faixa entre 50 centavos e chegou a bater 70 centavos agora em julho de 2021. Se a gente já sabe quais são os rendimentos daquele fundo imobiliário, a gente já pode saber se aquele fundo imobiliário está sendo negociado num preço caro ou barato. Para isso existe um indicador chamado P sobre VPA, que é preço sobre valor patrimonial por ação. Para você ter noção, existem dois tipos de valores quando se trata sobre fundos imobiliários. Tem um valor que é dado pelo mercado, que é o quanto que aquele fundo está sendo negociado na bolsa, vezes a quantidade de cotas que aquele fundo tem. E também tem um patrimônio avaliado, que é o valor que o gestor daquele fundo poderia vender todos os imóveis do fundo imobiliário. O preço a gente já sabe, que é o valor que aquela cota está sendo negociada. O VPA vai ser o valor avaliado daquele fundo sobre o número de cotas emitidas. Isso a gente encontra na parte de informações básicas no Funds Explorer. Então, para você pegar a ideia, vamos supor que a cota de um fundo imobiliário está sendo negociado a R$130. E ele tem um valor patrimonial avaliado de 95 milhões de reais. E também tem 700 mil cotas emitidas. Então a gente vai pegar o valor do patrimônio avaliado daquele fundo e vai dividir pelo número de cotas emitidas, que vai ser 95 milhões dividido por 700 mil. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar em um preço de R$135. Então esse fundo imobiliário está barato, porque o seu valor patrimonial é de R$135, porém ele está sendo negociado a R$130. Para a gente ver esse desconto no P sobre VPA, a gente vai dividir 130 por 135, que vai dar um P sobre VPA de 0,96. Um P sobre VPA abaixo de 1 significa que a cota está sendo negociada com desconto. Um P sobre VPA acima de 1 significa que a cota tem uma supervalorização em relação ao seu valor patrimonial avaliado. Porém, você não precisa fazer todos esses cálculos. Você pode ir lá no Funds Explorer e encontrar esses números. Então, se a gente vir aqui na página de ALZR11, a gente pode ver que o P sobre VPA desse fundo é de 1,07. Porém, tem uma pegadinha aí, velho. O que acontece? Às vezes, você pode ver que um fundo imobiliário tem um P sobre VPA abaixo de 1. Mas isso nem sempre significa que aquele fundo está sendo negociado com desconto. Pode significar que aquele fundo imobiliário está passando por problemas. E esses problemas estão sendo refletidos no preço daquela cota. Uma coisa parecida pode acontecer também se o P sobre VPA de algum fundo imobiliário esteja acima de 1. Pode ser que o mercado esteja superestimando aquele fundo porque ele tem a capacidade de comprar novos imóveis no futuro. E isso está sendo refletido agora no preço atual. Então nunca olhe esse indicador isoladamente. Na real, nunca olhe nenhum indicador isoladamente. Sempre olhe o histórico daquele indicador e sempre compare esse mesmo indicador com fundos do mesmo setor. O próximo indicador é a renda média anual do fundo acima dos indicadores de renda fixa. Para você entender melhor, quando você investe em algum fundo imobiliário, o seu risco é muito maior do que você investir em algum título de renda fixa. Então o retorno daquele fundo imobiliário deve ser maior do que o retorno dos títulos da renda fixa. E se esse retorno for abaixo, por exemplo, da Selic, você deveria investir em títulos do Tesouro Direto. Por quê? Porque os títulos do Tesouro Direto é muito mais seguro do que cotas de fundos imobiliários. E no presente momento, aqueles títulos estão dando mais retorno do que o próprio fundo imobiliário. Normalmente, em relatórios de fundos imobiliários, o próprio fundo vai fazer essa comparação entre o rendimento daquele fundo e algum indicador da renda fixa. Normalmente, esse indicador vai ser o CDI. Se você quiser ver esse relatório, você pode vir no Funds Explorer, abrir a página do fundo imobiliário que você quer analisar, descer a tela e vir aqui em Comunicados. E vir aqui no relatório mais recente, que no caso aqui vai ser do dia 31/8/2021. Aí vai abrir esse PDF aqui. Aí você pode descer as páginas e chegar nessa parte aqui de rentabilidade. No caso, estou analisando o HGLG11,
Se você estiver analisando outro fundo imobiliário, esse relatório vai ser diferente. E a gente consegue ver aqui o retorno do HGLG11 em cima do IFIX e do CDI. O IFIX é o indicador de performance dos fundos imobiliários. Se a gente dá o zoom aqui, a gente consegue ver que o rendimento do HGLG11 foi maior que o rendimento que o CDI teve e maior que o rendimento do próprio IFIX. Mas caso aquele fundo imobiliário não fez essa comparação em relação aos outros indicadores de renda fixa, ou então você quer fazer a sua própria comparação, tem alguns cálculos que você pode fazer. Vamos supor que você comprou aquele fundo que eu falei no primeiro exemplo, que estava sendo negociado a R$120 com um aluguel de R$2. Se você comprou esse fundo em janeiro de 2021 e agora você está em janeiro de 2022, você já sabe que o dividend yield acumulado desse fundo foi de 20%. Mas você também viu que o preço da cota daquele fundo imobiliário se valorizou em 10%, ou seja, em R$12. Agora ele está sendo negociado a R$132. Com isso, a gente vai somar o dividend yield acumulado de um ano junto com o valor da valorização daquela cota. Então vai ser 10% de valorização mais 20% de dividend yield acumulado, que vai dar 30%. Mas aqui eu estou levando em consideração que você pegou todos os dividendos e toda a valorização daquele fundo imobiliário e gastou com alguma coisa. Se você tiver feito essas duas coisas, o seu rendimento vai ser muito maior por causa dos juros compostos. O próximo indicador dessa lista é a relação entre o gestor e o cotista. Por você ser cotista daquele fundo imobiliário, você deve saber tudo que está acontecendo dentro daquele fundo. E quem tem a obrigação de te falar isso é o gestor daquele fundo imobiliário. Então ele sempre precisa ser pontual com os cotistas, sempre precisa ser claro em relação aos relatórios do fundo, falar nos relatórios sobre possíveis reformas nos imóveis daquele fundo imobiliário, também falar sobre as possíveis mudanças no conselho administrativo do fundo, falar sobre a compra e a venda de alguns ativos também. Isso tudo, além de melhorar a relação entre o gestor e o cotista, deixa o fundo imobiliário mais maduro. Então você sempre precisa analisar os relatórios daquele fundo imobiliário. Para isso eu já te mostrei onde que você encontra isso. Você vai lá no Funds Explorer e vai descer até achar a parte de comunicados e vai abrir o relatório mais recente. Outra coisa que você deve saber é sobre os inquilinos que aquele fundo tem. Para isso você vai estudar qual é o tipo daquele fundo imobiliário. Se ele é uma laje corporativa, se ele é um shopping center ou se ele é um galpão logístico. Na real, esse fundo imobiliário tem um nome específico, que é fundo de tijolo. Então vamos supor que o fundo imobiliário que você está analisando é uma laje corporativa. Então começa a analisar aí, velho, os escritórios que essa laje corporativa possui. Começa a ver quais são as empresas que usam esses escritórios, se é algum banco de investimento, se é algum escritório de contabilidade. Começa a analisar se essas empresas têm um nome bastante conhecido no mercado ou coisa do gênero. Por quê? Porque o que existe nessa terra que a gente vive é ser humano filha da puta. E o que pode acontecer? Essa pessoa, essa empresa, dá alguma inadimplência com o fundo e o fundo ficar sem dinheiro. Se isso acontecer por algum acaso, o fundo imobiliário não vai ter dinheiro para pagar os aluguéis para os seus cotistas. E você vai ficar sem dinheiro no final das contas. Pronto, você analisou aí os inquilinos daquele fundo imobiliário, analisou o dividend yield, analisou também a relação entre o gestor e os cotistas, o P sobre VPA e tal. O que acontece agora? Tá faltando um indicador muito importante, que é o quê? A taxa de vacância. Mas aqui você já sabe o que eu vou fazer nessa parte, né? Eu vou pedir a sua inscrição, caso você não seja inscrito no canal, e também vou pedir o seu like, o seu maravilhoso like aí, para esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas começarem a investir nesse maravilhoso mundo dos fundos imobiliários. Agora, como eu disse, o último indicador, a taxa de vacância. Vacância nada mais é o quanto de espaço útil daquele imóvel não está sendo alugado. Então vamos supor que um imóvel aí tem um espaço útil de 3.000 metros quadrados. Porém, 300 metros quadrados
desse espaço não está sendo alugado. Dividindo 300 por 3.000, a gente vai chegar a uma vacância de 10%. Quanto menor a vacância, melhor. E a taxa de vacância se relaciona com o último indicador que eu falei aqui agora, que são os inquilinos. Na real, tem uma coisa mais específica aí, que é a quantidade de inquilinos que aquele fundo imobiliário tem. Quanto mais inquilinos, mais diversificado aquele fundo imobiliário é. Ou seja, ele não corre risco de sofrer uma grande inadimplência. O que é inadimplência? É algum inquilino não pagar o aluguel. Se o fundo imobiliário tem uma vacância baixa, isso significa que ele é diversificado em relação aos seus inquilinos, que ele tem uma boa administração, a administração daquele fundo consegue fazer com que tenha mais imóveis alugados e, é claro, ele tem uma ótima localização, porque se a localização desse imóvel fosse ruim, ninguém queria estar alugando aquele imóvel. E como eu disse antes, nunca analise esse indicador isoladamente. Analise o histórico desse indicador. Para isso, a gente pode voltar lá naquele site Funds Explorer. Eu já estou aqui na página de HGLG11 e para a gente ver a taxa de vacância desse fundo, a gente vai descer aqui e vai vir até aqui embaixo em vacância do fundo, que no caso é vacância do HGLG11. E a gente consegue ver aqui o histórico da taxa de vacância desde setembro de 2020, ou seja, um ano aí de histórico. Aí a gente consegue ver a ocupação física desse imóvel, a vacância física, que é o quanto de espaço útil não está alugado, a ocupação financeira, que é o quanto de aluguel esse fundo está recebendo, e a vacância financeira, que é o quanto de dinheiro esse fundo não está recebendo. E velho, tu ficou com alguma dúvida? Se ficou, você já sabe o que você pode fazer. Pode vir aqui embaixo nos comentários e comentar. É claro que eu vou responder o seu comentário o mais rápido possível. E se você investe em algum fundo imobiliário, comenta aqui embaixo qual fundo imobiliário você investe. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece do seu gostei, porque para você demora só 2 segundos, mas pra mim me ajuda demais, você não tem noção. E caso você não seja inscrito no canal até agora, se inscreve aqui embaixo, aí no botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre fundos imobiliários, assiste esse vídeo que eu fiz somente sobre FOPs, que é um tipo de fundo imobiliário. E caso você está querendo escolher alguma corretora para começar a investir em fundos imobiliários, vê esse vídeo que eu fiz somente sobre corretoras, as melhores corretoras para você investir pouco dinheiro. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima. Tchau!